O aquecimento global acelerou a fusão das paisagens congeladas do planeta Terra. A taxa alarmante em que as geleiras estão derretendo, todas as espessas camadas de gelo dos continentes árticos e Antártica, afetarão a estabilidade do planeta e seus ecossistemas. Mas esse degelo também está revelando alguns segredos históricos e eles são totalmente incríveis. Arqueólogos, cientistas e até pessoas aleatórias descobriram algumas coisas incríveis congeladas no gelo. Afinal, tem muito gelo no mundo. Apenas a calota de gelo da Antártica cobre cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados e contém cerca de 26,5 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, e há evidências de antigos assentamentos humanos, bem como uma série de micro-organismos incrivelmente conservados na permafrost. Você sabia que a calota de gelo da Antártica também contém cerca de 61% dos água doce na Terra? Isso é muito. O derretimento do gelo pré-histórico trouxe ao nosso conhecimento algumas criaturas estranhas, tragédias históricas, micro-organismos alienígenas, memórias de guerra e alguns mistérios desconcertantes, que a maioria das mentes brilhantes do nosso tempo não conseguiu resolver a partir de artefatos de inestimável valor. Para vírus estranhos e humanos antigos congelados no tempo, nas últimas décadas tem descobriu todos os tipos de coisas insondáveis nos cantos frios da Terra, e hoje vamos contar tudo sobre estes achados surpreendentes. Alguns que são realmente assustadores, assim certifique-se de assistir até o final. Número 1. Mamute lanoso mumificado. Todos os fãs da Era do Gelo conhecem o mamute lanoso. Um enorme mamífero antigo que percorria nosso planeta há milhares de anos. Os restos mortais perfeitamente preservados de um mamute lanosos mumificados foram descobertos por um caçador de renas e seus filhos na Península Russa congelada nas margens do rio Uribe. O caçador queria torná-lo mais nobre e entregar os espécimes para o museu local, mas seu primo virou ganancioso e os vendeu pelas costas. Felizmente, os cientistas conseguiram localizar a pessoa que comprou o mamífero ampliado e recuperou os restos, que estão surpreendentemente ainda muito bem preservados. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que este bebê mamute foi congelado por cerca de 40 mil anos. O chamaram de Uba, significa amor em russo. O corpo dela foi submetido a rigorosos testes e análises, já que os cientistas querem descobrir tudo o que podem sobre. Ela tinha entre 1 e 2 meses de idade quando morreu, provavelmente por asfixia na lama. Uma tomografia do rio mole informatizado revelou que havia grandes quantidades de lama em seu tronco. Boca e traqueia também apresentavam corcova de gordura intacta que, de acordo com os cientistas, ajudaram a regular o calor de seu corpo. A endoscopia e as amostras obtidas de seus órgãos revelou que havia consumido leite e fezes de sua mãe. Especialistas acreditam que terminou no lugar onde foi descoberto pelo movimento da água e do gelo no rio depois que seu corpo foi corroído no permafrost, e é possível que o verdadeiro lugar nunca seja descoberto, onde foi congelado por 40 mil anos. Número 2. Otzi, o Homem do Gelo. Otzi é considerada a múmia mais antiga e famosa na Europa, e com razão. Em seus restos foram descobertos por alguns belos caminhantes alemães sortudos que encontraram seu corpo na margem de um lago nos Alpes de Sal em 20 de setembro de 1991. A primeira análise dos cientistas explicou que o corpo tinha pelo menos estudos de 5 mil anos. Investigações detalhadas revelaram então que Otzi tinha entre 25 e 35 anos quando anteriormente morreram. Os especialistas eles pensaram que Otzi já tinha sido uma vítima e dureza do ambiente. Ele já havia morrido por exposição, mas depois eles percebeu que a realidade era muito diferente. De acordo com os cientistas, a análise de raios-x de seus ossos revelou que tinha uma ponta de flecha cravada no ombro esquerdo, e a perda de sangue desta lesão foi provavelmente a causa de sua morte. Os cientistas também acreditam que Otzi não era um homem particularmente saudável, e no seu corpo eles encontraram evidência de que ele sofria de artrite e infestação de parasitas do corpo. Otzi e seus pertences foram descobertas extremamente importantes e revelaram muito sobre o modo de vida neolítico. Atualmente, o corpo de Otzi é mantido em uma sala fria personalizada no Museu de Arqueologia do Sul do Tirol, na Itália, e se você quiser vê-lo de perto, você pode visitar o museu e admirar com seus próprios olhos o estranho homem que viveu há 5 mil anos. Número 3. A Garota da Geleira. Embora pareça um título dado a uma dama, Glaser Grau é na verdade o nome de um avião. A história deste avião pode ajudá-lo a entender por que lhe foi dado este nome. Richard Gere está em realidade um avião de combate, o Carneiro 38F Lenin. A partir do momento da Segunda Guerra Mundial, em julho de 1942, mau tempo e pouca visibilidade forçaram as 6 casas de 38 da Esquadra 94 de combatentes para retornar à Groenlândia de caminho para as Ilhas Britânicas. Isso aconteceu durante a Operação do Bolero.
eles tiveram que fazer pousos emergências no campo de gelo devido à situação existente. Os membros da tripulação finalmente recuperados mais Weiser, criado junto com 5 outros caças e 2 bombardeiros 17 do esquadrão teve que ser deixados para trás. Esses aviões foram deixados enterrados sob 268 pés de neve e gelo. Durante as décadas seguintes, aproximadamente meio século depois, em 1992, o avião voltou a vir à tona e graças aos membros da empresa emissora Groenlândia que anos se passaram procurando por ela, a aeronave foi transportada para Amigosboro, Kentucky, onde ele foi restaurado para que pudesse voar. Uma vez consertado, o avião voltou a voar em outubro de 2002 e agora pode ser visto em shows aéreos nos Estados Unidos enquanto as equipes do plano de expedição para também recuperar os aviões de gelo restantes em julho de 2018 Quinn Creed e James Randon relataram que haviam encontrado outro P-38 na geleira. Número 4. Crianças Incas. Popularmente conhecida como a donzela, este corpo mumificado de um adolescente que morreu há quase 500 anos. Foi descoberto por arqueólogos em 1999 na Argentina. A análise do corpo revelou que ele não morreu de morte natural. De fato, parece ter sido objeto de um sacrifício ou ritual realizado na Cordilheira dos Andes. Quando foi encontrado, seu corpo e sua cabeça estava adornada com um cocar característico e foi vestido com um manto de aspecto tradicional. Também não foi encontrado sozinho. Ao lado dela estavam outros 2 corpos mumificados pertencentes a crianças. De acordo com especialistas, a menina e as 2 crianças foram abandonadas no topo de uma montanha para que eles comam frio como uma oferenda aos deuses. Cientistas também revelaram que tinham sido alimentados com licor de milho, provavelmente para dormir fragmentos de folhas de cacau ao redor de sua boca. Estas folhas foram mastigadas pelo povo Inca para medir os efeitos da doença de altitude. Esta descoberta também revelou ricos detalhes do estilo de vida dos Incas. O Museu Arqueológico Alta Montanha de Salta Argentina expôs a donzela ao público, mas as múmias das 2 crianças foram guardadas para pesquisas e análises. Sementes. Número 5. Com 30 anos em 2007, a equipe de cientistas húngaros, russos e os americanos descobriram as sementes de uma planta chamada Silene. Isso não é filia perto das margens do rio Colima, é uma planta com flor. É nativa da Sibéria e, de acordo com especialistas, as sementes foram enterradas. Por um esquilo da era do gelo, sementes maduras e maturos foram encontrados inteiramente envolto em gelo a uma profundidade de 38 metros sob o permafrost, foram rodeado por camadas que incluíam ossos de bisão, mamute e rinoceronte lanudo. A datação por radiocarbono revelou que essas sementes têm cerca de 32 mil anos de idade. A equipe de cientistas estavam estudando as tocas de esquilo terrestre quando encontraram esta revolucionária descoberta de material vegetal viável obtido a partir dessas sementes foi usado por uma equipe de cientistas da Academia Russa de Ciências para germinar a planta que iria analisar a planta e compare com esta linha. As mulheres modernas descobriram que ambos são quase idênticos, mas as formas do flores de ambas as plantas diferem ligeiramente. Esta incrível descoberta levou os cientistas a considerar que o permafrost poderia muito bem ser um repositório de um pool genético antigo onde eles poderiam se encontrar e talvez veja também muitas espécies ressuscitadas que agora são extintos. Número 6. O maior vírus conhecido até agora para a humanidade foi descoberto por uma equipe Universidade de Células Inteligentes dirigida por Ian Delabriere e Jean-Michel Claver e eles o encontraram em 2014 e desde então foi nomeado fitovírus ibérico. Embora, como qualquer outro vírus, também cientistas microscópicos declararam que é o maior vírus com aquele que a humanidade encontrou é cerca de 50% maior que o vírus Pandora que anteriormente era o maior vírus conhecido por toda a humanidade. O vírus foi recuperado pela primeira vez de umas amostras do núcleo de gelo de 30 mil anos de idade que foi obtido do permafrost siberiano. É considerado. O vírus estava a menos de 30 metros de distância de sedimentos do Pleistoceno tardio. Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que o vírus ainda está ativo apesar de ter sido enterrado sob o permafrost por cerca de 30 mil anos. O vírus foi exposto a amostras de amebas coletadas nas margens dos rios e logo as amebas começaram a morrer. Quando os cientistas examinaram essas amostras, descobriram que o vírus gigante tinha infectado espécimes. Não há dúvida de que é de um vírus muito resistente, pois sobreviveu às duras condições meteorológicas da sepultura por um longo tempo, mas é um alívio saber que não infecta humanos. Mas os cientistas estão bastante preocupados e com razão porque outros micro-organismos potencialmente desastrosos que ainda não foram descobertos poderiam tocar a população humana. Número 7. Os restos mortais dos membros da expedição de Franklin o Malfadado. A expedição de Franklin é trágica.
Uma história bem conhecida foi uma viagem de exploração britânica fracassada do Ártico comandado pelo capitão da Inglaterra Franklin em 1845 a bordo de dois navios chamados HMS Airbags e HMS Erro Deve navegue pela passagem do Noroeste no Ártico canadense. A expedição sofreu um desastre e ambos navios com uma tripulação total de 129 pessoas ficaram presas pelo gelo no Estreito de Vitória. Depois de permanecer preso no gelo um ano, os navios foram abandonados em abril de 1846, então cerca de 2 dezenas de oficiais morreram incluindo Sir John Franklin, um dos homens deixados para o continente canadense liderado pelo capitão James. James desapareceu sem deixar um único traço, era suposto que eles também morreram. Mais 3 membros da expedição chamados John Torrington, William Brain e John Hart não morreram logo após os navios partirem e antes deles, eles ficaram. Seus corpos foram enterrados no gelo da praia da ilha e em 1846, mais de um século depois, seus corpos foram exumados em 1984 por arqueólogos esperando reconstruir o processo de sua morte. Cadáveres foram preservados extraordinariamente, embora sua aparência seja muito terrível com os rostos e olhos machucados abertos pela pele fria e severamente congelada. Investigações subsequentes indicaram que o envenenamento por chumbo pode ser um fator que contribuiu para sua morte. O futuro é agora. Era futuro.